Fala, meus inscritos e inscritos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? E aí, quanto tempo, né? Não aparecia. Novamente, né? Sempre quando eu prometo que eu vou fazer um vídeo por semana, eu acabo sumindo por uns 3 meses por aí. Mas é normal, né, gente? Mas enfim, hoje eu vim fazer um vídeo muito especial para vocês. Como ainda a gente tá nesse período, né, de ficar em casa, essa coisa, claro, agora tá ficando mais tranquilo. Mas eu resolvi fazer alguns vídeos, né? E o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre mentiras da infância. É, exatamente, mentiras da infância. Nossas infâncias têm mentira com certeza e a minha teve demais da conta, muita mentira que eu, né, como eu completei 16 anos, eu fiquei sabendo dessas mentiras aí. Mas então tá, vamos pro vídeo. Então, pessoal, já se inscreve, deixa o like aí, tá bom? Compartilha o vídeo com os amigos, com os familiares aí e se inscrevam no canal pra gente alcançar mais inscritos, pra mais pessoas conhecer aí os meus vídeos aí, a galera, todo mundo acompanhar, tranquilo? Então, deixar muito obrigado a todo mundo. Então, vamos embora pro vídeo. Bom, seguinte, pessoal, primeira mentira da infância, que no caso, eu não sei se o pessoal aí tem na infância essa mentira, mas na minha teve, na minha teve. É, Sempre tem essa coisa da criança nunca querer comer algum alimento, alguma coisa assim, tipo uma couve-flor. Eu odeio demais. E também quando eu era criança eu também odiava, né? Eu odiava comer couve-flor. Mas aí, minha mãe, né, genial, ela inventou uma mentira que teve uma época aí que eu tava doente quando eu era bebê, né? Eu tava doente assim, tinha aqui uns 2, 3 aninhos de idade. E aí eu assistia muitos desenhos, né, de herói, coisa e tal naquela época, tinha até TV Globinho, um monte de coisa, era muito maneiro. E aí eu não queria comer, eu tava doente, eu não queria comer, eu falava, não quero, não gosto de couve-flor, não sei o que. Aí minha mãe só falou o seguinte, ué, mas esse aqui é o sorvete do Hulk, o Hulk come isso aqui, ele fica forte e verde. E aí eu comecei. Só foi ela falar isso que veio uma magia, eu não sei qual é a magia da mãe, que ela só falou isso, eu comecei a comer, até querer ficar verde, mas não ficava, né, gente? Porque é mentira. Cara, mano. Só que assim, como é que aconteceu isso tudo? Eu tava doente, eu tava lá no meu quarto. Como eu falei pra vocês, eu sempre olhava muito desenho. E aí a minha mãe me chamou pra comer, e aí tava o pacote lá da couve-flor. E aí ela falou: Ah, Kael, o Hulk deixou pra ti aqui. O sorvete do Hulk deixou pra ti aqui. Ele veio aqui na janela de casa e me entregou. Pra tu ver os migué da minha mãe. Ela falou: Ele veio aqui na janela de casa aqui e entregou pra mim esse sorvete aí, especialmente pra tu comer, pra tu ficar forte, que nem ele, coisa e tal. E eu acreditei e uma boa parte da minha infância eu fiquei acreditando nisso. Também outra coisa que aconteceu bem semelhante foi do Homem-Aranha. Eu também. Na época, boa, eu assistia muito desenho do Homem-Aranha na TV. E aí teve uma vez também que eu tava doente, sim. Eu era uma criança que ficava toda hora doente, realmente, acontecia bastante. E aconteceu o seguinte, eu tava dormindo, né? A minha mãe comprou aí tipo um kit, sabe? Ela comprou um. Agora eu esqueci o nome, não é lençol, eu acho que é um cobertor do Homem-Aranha, né? O edredom, sei lá, acho que é cobertor, eu acho. E aí ela comprou do Homem-Aranha, né? E aí, tá, beleza, eu fui dormir com os edredom normal que eu tinha. Só que aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu tava com coisa do Homem-Aranha do lado, cobertor do Homem-Aranha, e aí mais um boneco do Homem-Aranha. E aí a minha mãe falou, bom dia, filho, olha aí que o Homem-Aranha trouxe pra ti, trouxe um kit do Homem-Aranha aí pra ti, não sei o que. Aí eu olhei o boneco, né, do Homem-Aranha, e adivinha, era bem, era bem chinelo, por causa que assim, né, tava a cara do Homem-Aranha, tudo, mas o corpo assim não era igual o uniforme que eu via nos desenhos. Eu falava, mãe, mas ele não tinha um melhor não, porque ele é o Homem-Aranha, né, ele que é o dono, ele podia dar um melhor. Aí ela disse, sim, ele vai te dar um melhor, só que bem mais pra frente, assim, né, mas ele deixou esse aí de presente pra ti, coisa e tal. Cara, eu fiquei numa facerice, nossa senhora, eu fiquei muito feliz, né? Porque, pô, o Homem-Aranha me deu esse edredom e me deu mais também esse boneco, né? De 99, mas deu. Porque, cara, dava pra ver que não era uniforme, era alto, forte, assim, coisa que o Homem-Aranha não é, né, gente? Então, eu fiquei muito feliz também por causa disso. Outra coisa também, outra mentira da infância que teve
foi o caso da Samu, né? A Samu, a minha mãe, na minha infância, ela colocou bastante medo em mim, bastante coisas que eu vou contar um daqui a pouco, que é bem legal também, que eu tenho até um pouquinho de medo até hoje, não vou mentir, né? Fazer o quê? Mas teve um que ela fez assim, que eu não queria comer, sabe? A criança tem essas coisas, não quer comer aquela coisa, né? Nossa senhora, só de pensar deve ser realmente uma chatice. Mas aí minha mãe é um gênio, né? Já inventava os Miguel lá. E eu já tava um pouquinho mais crescido, né? Eu tinha aqui uns 5 6 aninhos de idade já. Eu já era bem crescido. E aí ela inventava as mentiras da SAMU, né? Que se eu não comesse a SAMU ia vir, né? E ia me dar injeção, coisa e tal. Eu ia ficar lá no hospital, ia ficar deitado numa cama e ia dar uma injeção bem grande em mim, coisa e tal. E eu sempre fui aquela criança que eu tinha medo de injeção, vacina, só que aí quando dava vacina eu ficava tranquilo, sabe? Eu nunca chorei nem nada, assim, fui sempre bem tranquilo em relação a isso. Mas, né, acontece, eu sempre tive medo. E aí ela falava assim, ó, Caio, se tu não comer, eu vou ligar pra SAMU agora até pegar o telefone, ó, vou ligar pra SAMU e se tu não comer, eles vão vir aqui, vão te dar injeção, vão te levar lá pro hospital e tu vai ficar lá. Aí eu, não, não, mãe, não, não. E aqui, comia, né? Teve até uma vez também que ela fingiu que tava ligando, ela deixou o celular preto assim e fingiu que tava ligando, que tava falando com eles. E bem na hora, cara, bem na hora, passou uma ambulância assim. Eu falei, minha nossa, e comecei a comer um ligeirão, comi tudinho, cara. Pô, pra vocês verem a magia que a mãe tem, né? Exatamente. Então, realmente aconteceu isso. Foi muito louco, cara, muito louco mesmo, né? Então, outra coisa que eu falei pra vocês também que aconteceu foi o Homem do Saco, né? Eu não sei vocês aí, se até comentem aí nos comentários se vocês já tiveram alguma mentira dessa, porque deve ter, né? Pô, tipo, o Homem do Saco, essa coisa assim, né? Que a mãe deve ter inventado para algum filho, com certeza. A minha inventou, nossa senhora, inventou. E ainda, coitado do homem, né? Um homem assim, normal, né, cara? Ele, até porque não existe Homem do Saco, mas mesmo assim, já deixando aqui bem claro para as crianças não conversar com estranho, porque é perigoso, né? Já teve várias histórias aí de, infelizmente, coisas que aconteceram, né, por falar com estranhos. Então, não recomendo, não recomendo, não existe, mas não façam isso, e tipo, de falar com estranho, coisa e tal, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, não existe, e aí, tipo, na época minha mãe pegou um cara qualquer, assim, que morava até lá perto de casa, da antiga casa que eu tinha, e o cara era, tipo, ele, com todo respeito, ele tinha uma cara de psicopata, sério mesmo, sério. E ele era um alemão assim meio misterioso, não falava nada, não, sempre de cara fechada, assim, sabe? Era um cara de meia idade, devia que ter uns 30 e poucos anos aí, por aí, mais ou menos. É a minha cabeça, eu acho que era mais ou menos isso. E aí a minha mãe sempre mentiu porque eu andava na frente, era uma criança assim bagunceira em relação na rua, assim, sabe? Eu sempre andava na frente, ia correndo, coisa e tal. E aí é tipo uma proteção, né? Ela inventou um tipo de proteção ali comigo em relação a isso, pra não acontecer nada, né? Então aí ela falou, ó, cara, se tu andar na frente, vai vir um homem do saco, vai te pegar e vai te torturar fazendo tu olhar filme de terror. Nossa senhora, cara, quando ela falou isso, aí eu fiquei pensando assim, né? Eu já era um pouquinho mais crescido, eu fiquei pensando, não deve ser verdade. E aí quando a gente passou assim na frente da casa do cara, aí ela falou, ó, aquele ali que é o homem do saco. Aí eu fiquei, minha nossa, velho. Aí eu grudei na minha mãe, nunca mais saí ali. Eu fiquei grudado, fiquei ali de mão dada com a minha mãe ali, nunca mais, né? Mas claro, ela falou ali antes da gente chegar na casa, não ia falar na cara do homem assim, ó, esse aí é o homem do saco. Não, ela falou isso. Ela falou antes da gente chegar ali na casa, né? E aí, desde sempre, eu passava ali na frente, e aí até uma vez eu passei com a escola lá, que a gente tava indo pro ginásio, né? Numa época, faz muito tempo atrás. E eu sempre, na hora que eu tava passando naquela casa, eu ficava junto com os parça lá, com a professora, pra não ter perigo nenhum, porque eu sempre tive esse medo, né? Ela sempre falou pra mim, olha, vai te colocar numa cadeira, preso, olha só o que que ela fala pra uma criança, preso e vai te fazer olhar filme de terror, vai te torturar fazendo olhar filme de terror. E aí, nossa, eu ficava com medo e realmente, até hoje dá um pouquinho de medo, porque o cara realmente parece muito, se existisse, ia ser aquele cara. Aquele cara ali, contratar para um filme de terror, vai fazer sucesso tremendo. Mas, cara, né, coitado do Magrão, o cara, né, tipo, cara é normal, coisa e tal,
e ter essa função aí, né? Ah, que coisa, né, gente? Realmente aconteceu isso. Mas já passou, né? Não acontece mais nada aí, né? Em relação a isso, eu não acredito mais. E também o pessoal aí já falando aí não existe, tá? Então realmente podem ficar bem tranquilos. Mas com certeza quando eu tiver um filho, eu vou inventar esse migué aí com certeza, porque deve ser trabalhoso, cara, né? Tipo, o filho correr na frente, ter toda aquela preocupação, né? Mas então vamos para a próxima, que é o seguinte. Outra coisa da infância, cara, que teve, que é bem complicado. Bom, pessoal, outra coisa que tinha da infância também eram os castigos, os famosos castigos, exatamente, porque eu não era uma criança santa, eu incomodava muito minha mãe, muito mesmo. Não só minha mãe, mas também a escola, né? Era muito esquentadinho, toda hora brigando. Até uma vez até mordi um colega meu, arranquei um pedaço da pele, né? Uma pelezinha assim, só coisas leves, sabe? E aí minha mãe sempre me colocava de castigo, né? E como na época não tinha um celular, assim, que, né, se dava pra mexer e ficar viciado, a minha mãe inventou uma forma nova de me deixar de castigo, que era o quê? Ela pegava uma cadeira de praia e me colocava virado pra parede e ela que mandava se eu podia sair ou se não, coisa e tal. E teve uma vez que eu dei uma de gênio, né? Pô, tá louco, eu fiz merda na escola, eu fiz, e aí eu fiquei, né, tudo gelado e falei, pronto, vai dar ruim pra mim, vou ficar de castigo. E era um castigo que eu não gostava de ter. E aí aconteceu o seguinte, eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, ó, se eu me colocar de castigo antes da minha mãe colocar, eu vou ficar menos tempo e vai dar certo, na minha cabeça. E aí o que que aconteceu? Eu já cheguei em casa, já peguei a cadeira, coloquei virado pra parede e fiquei assim, né? E aí minha mãe falou, cara, o que que tu tá fazendo? Não, eu tô de castigo, eu fiz merda na escola, eu vou ficar assim. Ela, tá bom. E aí ficou uns 2 minutos assim, virado pra parede sem fazer nada. E aí eu, pronto, deu de castigo. Aí eu virei assim, aí tava caminhando, minha mãe falou, peraí, o que tá fazendo? Não, agora eu saí do castigo, já paguei o que eu fiz, né? Ela falou, não, 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 pode ir voltando lá que eu mando na hora que tu sai. É, então aí eu me ferrei mesmo. Me ferrei mesmo, aí eu falei, tá, então tá. E aí fiquei. Aí falou, ah, mas mãe, eu já fiquei de castigo aí. Não, ela falou, não, mas eu tenho que te colocar de castigo, entendeu? Eu que mando aqui. Então se tu ficou de castigo, azar o teu. Agora quem fala se tu sai do castigo sou eu. Então, deu ruim, né? Então era mais ou menos esse castigo que eu fazia. Minha avó, na época, ficava com dó de mim, porque era bravo, né? Pô, ficar virado pra parede por vários minutos. Aí, pô, eu fiquei muito tempo de castigo nesse dia. Foi bem ruim pra mim, porque eu fiquei, ó, muito tempo. Mas também a ideia da criança, né? Não, foi até uma tentativa legal, vai dizer, de inteligência. Inteligência que não deu certo, mas pelo menos tentou, né? Fazer o quê? Mas aí também, pessoal, outra coisa importante da infância, que é o último, que é uma coisa bem legal, né? Que hoje em dia tem muito dessas coisas de polêmica, essas coisas assim, né? Que o pessoal compartilha muito, mas tem coisas boas que acontecem que muita gente não compartilha, não, né? Não fala, não faz nada. E eu vou falar uma coisa que eu fiz na infância, que eu tenho muito orgulho, inclusive, que uma vez eu tinha um vizinho bem chato mesmo, chato, demais. Inclusive até ele me carteou um CD de PlayStation 2, né? Mas tudo bem. Ele ia pedir emprestado, coisa e tal, e aí até uma vez a minha mãe falou, abriu coisa assim, né, e viu que tava faltando alguns DVD, e aí ela ficou de olho, né, não, beleza, vamos ver se ele vem a próxima vez, vamos ver o que acontece. E eu era bem trouxa, né, eu não me ligava, na hora que ele falava, ô Caio, que jogo é aquele? Eu me virava pra olhar e já, né, pegava ali. E aí, né, aí uma vez a minha mãe falou assim, ô guri, deixa eu ver aí o que tem no bolso. Ele falou, não, tia, coisa minha, não sei o que. Minha mãe levantou a blusa do moleque, o moleque parecia o Batman, com um cinto assim, dos batirangue todo. Tava brilhando, cara, de tanto CD que tinha na volta. O cara tava blindado, assim, de tanto CD que ele tinha do PlayStation. E aí eu fiquei assim, mas rapaz, tá roubando de mim, é mesmo, mas beleza, então nunca mais te empresto nada. E aí até uma vez, depois que aconteceu isso, ele foi lá em casa com o irmão dele, ou o primo, sei lá o que que era, na época eu não me lembro muito bem. Mas ele foi na janela, bateu assim, minha mãe tava na vizinha, ele perguntou, tia, ele tá aí em casa? Aí ela falou, não, ele tá assim, pode abrir aí, eu acho que ele tá aí. Aí ele bateu ali, aí eu abri, aí ele falou assim, Caio, tu me empresta no controle.
Aí eu fechei na cara dele, falei, não, não vou. Eu era birrento, né, gente? Eu também tinha que ficar chateado porque o cara me roubou, acho que mais de 10 jogos ou mais, né? Que eu gostava, inclusive alguns. Mas acontece, eu era muito trouxa nessa época. Nossa senhora, muito, muito trouxa mesmo. Mas aí, como eu tava dizendo, foi exatamente com esse guri. Na Páscoa, né, eu ganhei bastante coisa, graças a Deus. Eu ganhei um monte de chocolate, caixa de bombom, ovo de Páscoa, ganhei bastante coisa. Naquela época era bastante fartura, assim, bastante coisa que eu ganhava na Páscoa, né? E aí ele era meu colega na escola, né? Acho que era segundo ano, né? E aí ele era meu colega. E aí a gente não se bicava muito desde aquela vez que aconteceu aquilo. Eu fiquei de cara com ele por um bom tempo, mas aí quando chegou a Páscoa, ele tava na fila e ele disse, bah, não ganhei nada de Páscoa. Ele tava falando pro amigo dele, eu escutei, né? Ah, não ganhei nada na Páscoa, eu não ganhei nada do coelhinho também, eu não ganhei nada, nada, nada de chocolate, né? E aí ele tava bem triste, eu vi que ele tava mal mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, e aí, beleza, passou aquele dia de aula. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi separar uma cesta pequena, assim, com um monte de chocolate, um monte de coisa. Como eu tinha ganhado muita coisa, eu podia dar o que eu tinha pra ele, né? Eu podia dar mais chocolate pra ele, coisa e tal, porque, né, a criança não merece ficar triste. Aí, então tá. E aí eu fui lá, peguei uns chocolates, peguei aí uns bombons, as coisas. E levei pra ele no dia seguinte. O guri chorou, ficou muito feliz, cara. Foi uma sensação muito legal. E desde aquela época. Sempre quando eu posso, eu ajudo sempre uma pessoa quando precisa. E dá pra ver, cara. Hoje em dia, com a visão que eu tenho, né, já com 16, claro, eu não sou o adulto, não sou o adolescente, mas, né, cara, tu vê um sorriso inocente de uma criança feliz com o que ganhou na Páscoa, é surreal, surreal. Então, na época eu fiz isso, eu era bem pequenininho, né, cara? Então, eu fiz isso e eu fiquei muito contente. Minha mãe, na época, ficou orgulhosa de mim, meu pai também. E foi uma sensação muito legal. Eu falei, cara, como é bom ajudar as pessoas. E assim foi, né? E dei sempre ajudando. Mas então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, falando algumas mentiras da infância e mais alguns detalhes aí da minha infância, né? Como a gente está nesse período ainda eu não vou chamar convidados ainda para fazer a tag do nunca, mas provavelmente aí mais para frente eu vou chamar. Vou fazer o famoso desafio de travessão que eu estou prometendo há mais de um ano, mas aí como apareceu esse trem aí acabou que eu não consegui fazer, né? Mas eu vou fazer sim. Mas mais pra frente eu vou fazer o desafio de travessão. Agora a gente já tem microfone, já tem o cabo ali para colocar no celular para poder gravar. Então vai ser bem legal. Em breve, então, mais pra frente vai ter o desafio de travessão, vai voltar as tags do nunca, tag de casal, tem um monte de ideia maneira com convidados que a gente pode estar fazendo aí mais pra frente. Mas e alguns vlogs também, algumas vergonhas que, né, vai indo que eu vou contando. Tranquilo? Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado a todo mundo que assistiu, viu? E nos vemos no próximo vídeo. Falou e tchau!